Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa reunião do 24º seu. Vamos iniciar com uma mensagem inicial do livro Palavra de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vou escolher agora uma mensagem. É o capítulo 132, Diante da Providência.
A citação é da segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo. Digna de registro a observação do apóstolo Paulo a Timóteo sobre a melhor maneira de mostrar-se a Deus. Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo que aspiram ao supremo destaque espiritual, o amigo da gentilidade, cuja fé amadurecera em ásperos testemunhos de sofrimento, não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de tributos especiais. Não lhe pede entretecer láureas de herói para a cabeça e nem lhe aconselha demandar o excelso encontro alardeando certidões de santidade. Não articula regras a fim de que se sobreponha à presença dos outros e nem lhe traça penitências ou rituais tendentes a bajular a paternidade divina. Roga-lhe simplesmente viver de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição do trabalhador de reta consciência, honrado nas obrigações bem cumpridas. Se queres por tua vez atingir a esfera superior para compartilhar as alegrias dos que se identificaram com o infinito amor, não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei. Atende a cada dia aos deveres que a vida te prescreveu, leal ao serviço e à paciência, e estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentar-nos à providência será sempre a do obreiro honesto, aprovado na tarefa de que foi incumbido e que nada tenha de que se envergonhar. Diante da providência, diante de Deus, nós como espíritas, nós como trabalhadores na seara de Jesus, Paulo já disse aqui que a gente deve se procurar apresentar a Deus simplesmente como obreiro que não tenha de que se envergonhar. Não precisamos criar fórmulas especiais, rituais especiais, posições, cargos dentro do espiritismo, dentro da religião. Não é isso que vai nos apresentar e nos deixar em paz diante da consciência apenas, mas sim a base é sermos obreiros, sermos trabalhadores fiéis. Todos nós que reencarnamos e que estamos no trabalho do espiritismo, que estamos no trabalho do bem, seja ele qual for, nós temos um planejamento, uma programação, uma tarefa a cumprir. Nós pedimos uma tarefa para que com esse corpo de carne nós pudéssemos honrar essa oportunidade de redenção, de iluminação. E essa tarefa exige que a gente trabalhe, exige trabalho. Por isso que ele fala obreiro, obreiro obra. Obra significa que depois que eu fizer alguma coisa, eu vou ver o resultado daquela construção. O obreiro fiel é aquele que constrói, que edifica o reino dos céus dentro de si próprio, mas também nesse planeta que nós aqui estamos. Então, ao final ele fala que a gente possa ser aprovado na tarefa que fomos incumbidos. Que a gente faça bem a nossa tarefa com o quê? Com paciência, com humildade, que eu não me envergonhe de nada de que eu fiz, porque tudo aquilo que eu construí é aquilo que estava previsto na minha consciência, no meu planejamento. Vamos então passar a nossa prece inicial. Vocês podem envolver a quem vocês desejarem nesse momento, para que recebam as energias benéficas da prece, que a prece é um canal salutar com a providência, com os espíritos superiores. Deus nosso Pai, espíritos bondosos amigos que nos acolhem, nesse momento inicialmente pedimos a inspiração dos amigos espirituais para todos os governantes desse planeta, para todas as pessoas que têm a tarefa de dirigir ou de cuidar de alguém, para que possam ser bem sucedidas nas suas obrigações internas
e a mim também, que nesse momento vou trazer um pouco dessa palavra de amor do Evangelho. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pela assistência espiritual, obrigado por esse país que vivemos, esse Brasil tão lindo, essa pátria tão acolhedora, que possamos, cada um de nós, individualmente, não esperando pelo outro, mas fazer a nossa parte, a nossa tarefa, como obreiro fiel, construindo um mundo melhor. Somos espíritos reencarnacionistas, iremos voltar aqui, que possamos construir um mundo melhor para a nossa volta, se nos for permitido, para aqueles outros irmãos que estão no mundo espiritual, para a posteridade, porque não existe fim em nada, tudo continua, tudo é eterno. Então que possamos deixar o nosso legado, a nossa contribuição benéfica para a humanidade, e que assim seja. O nosso tema de hoje é o perdão como ferramenta de transformação. Transformação. Perdão, transformação. Então, transformar, né? O que seria o transformar? No dicionário vai dizendo que é como se a gente alterasse. Transformar-se é alterar-se, é modificar-se, é passar de um estado, de uma condição para outra, é se converter, se transfigurar. Então, a transformação é algo que está aqui e vai se transformando para um outro estado. Está num estado e sai de outro. Isso é a definição do dicionário. Mas no nosso caso, transformar o quê? O que será que seria necessário para nós de transformar? O que nós precisamos transformar nessa nossa trajetória de vida que aqui estamos? Certamente, se o que chega nessa vida, passa por essa vida e continua, e que não perece, que não tem fim, é a nossa essência espiritual. A matéria, ela por si só, ela fica por aí. Ela também se transforma. Mas o nosso corpo, ele é finito. O espírito, não. Então, qual seria o objeto da nossa transformação? O espírito, a essência espiritual. Nosso corpo espiritual. Aquilo que a gente trouxe, aquilo que a gente vai levar, aquilo que nós éramos, aquilo que nós somos, aquilo que nós seremos. É aí o foco da transformação. E a gente vai transformar, mas por que será? Por que? A gente vai se transformar de quê para quê? A gente sabe que a nossa reencarnação, ela tem como objetivo buscar gradativamente a perfeição, nos tornarmos pessoas mais puras. Jesus falou: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Então, para nós nos aproximarmos do Pai, que é todo bondade, infinita bondade, a gente precisa ir buscando gradativamente, por isso muitas reencarnações, por isso várias experiências diferentes, o quê? A purificação. Nos purificarmos, tirarmos aquilo que nos impede de crescer. Isso é a transformação espiritual. Do bruto para o anjo, o belo. É a transformação nossa, transformação da nossa essência. E por essa transformação, por essa perfeição, essa caminhada, ela ser uma imposição, a gente não tem como. A lei de progresso, ela existe. Então, por mais que a gente queira ficar paradinho, por mais que a gente prejudique o progresso de um grupo, de uma família, de um país, vai ter um momento em que a gente vai ser impulsionado pelas forças do universo, pelas forças de Deus, a caminharmos em frente. Nós todos estamos destinados à perfeição
e, consequentemente, a felicidade. Isso é uma boa notícia, não é verdade? Todos nós um dia seremos felizes e que depende de nós o ritmo para nós chegarmos a essa felicidade. Então existe uma lei, que é a lei do amor. Deus, pelo amor, Ele nos busca promover, nos estimular a essa transformação. Mas existe o amor e quando a gente não quer, existe o impositivo da dor. A dor, ela é amiga, porque ela nos aponta de que tem alguma coisa que precisa ser revisto, alguma coisa que precisa ser olhado e trabalhado. Então a gente tem a oportunidade do progresso pelo amor e temos a oportunidade do progresso pela dor. A escolha é nossa porque nós temos a lei do liberdade. Nós temos livre-arbítrio, nós podemos escolher de que forma a gente pode evoluir. E para tornar isso um pouquinho mais prático, né, essa questão da evolução pelo amor ou evolução pela dor, eu trouxe uma parábola que Jesus contou, que é a parábola dos credores e devedores, ou do credor incompassível, ou do credor implacável, são vários nomes. É uma parábola em que um homem devia, né, um dinheiro a um rei, o rei cobra essa dívida, vou reduzir, depois a gente vai trabalhar mais ali detalhadamente, passagem a passagem, né, versículo a versículo. Ele devia um dinheiro a esse rei, o rei chama ele para cobrá-lo, e ele se humilha, chora e pede que ele não tem dinheiro para pagar. E o rei então perdoa a dívida dele. Ele sai dali todo feliz, daquele palácio, e quando chega do lado de fora, ele encontra uma pessoa que devia um dinheiro para ele. Então ele vai, pega pela goela daquela pessoa e fala, me paga tudo que deves. O outro fala, eu não tenho dinheiro. E ele, não, então chama os guardas e prende você, sua família, até que você me pague tudo o que você deve. Só que algumas pessoas, vendo aquilo, tinham visto que o rei tinha perdoado a dívida dele, foram lá e falaram, olha só, aquele que você perdoou está lá cobrando do outro. O rei manda chamá-lo. Quando manda chamá-lo, fala para ele, por que você não perdoou? Por que você não fez exatamente do jeito que eu fiz com você? E aí manda prendê-lo e ele fica lá no sofrimento. Isso é um resumo e agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais e entender essa evolução pelo amor, pela dor. Essa parábola ela tem também muito rica, muitas outras informações importantes que, como todas as parábolas de Jesus, né? Depois eu vou dizer a citação dela, onde é que ela está. Eu vou buscar agora para ver aqui. Ela está em Mateus, capítulo 18, dos versículos 23 a 35. E aí começa então o seguinte, né? Então Jesus começa a contar. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Primeiro Jesus compara essa parábola, essa fábula que eu contei para vocês, que é uma história com fundo moral, com aprendizados, não é nenhuma aprendização, são vários aprendizados. Vocês vão ver durante aí esse trabalho. Ele compara o reino dos céus a esse rei que foi prestar contas. Significa o seguinte, que nós temos sempre uma prestação de contas. Na nossa mensagem inicial, que fala ali de apresentarmos como obreiro sem ter com que nos envergonhar, é o momento da nossa prestação de contas. Como é que você foi na sua reencarnação? Como é que você trabalhou? Você trabalhou de boa vontade? Você trabalhou irritado? Você trabalhou, você mentiu, enrolou? Como é que você executou o seu trabalho? Seu trabalho espírita, seu trabalho profissional, seu trabalho em casa. Como é que você fez o seu trabalho? É uma prestação de contas. É simplesmente uma tomada de contas, uma avaliação para ver
como é que nós nos saímos naquilo que nós nos propomos a fazer. E é por isso que Santo Agostinho nos recomenda que a gente faça isso todo dia de noite, porque a gente vai ensaiando e vai corrigindo durante o percurso da nossa vida as coisas que a gente está fazendo. Porque quando a gente desencarnar, a gente vai ter um olhar por toda a nossa vida. Então o reino dos céus, ele passa por esse momento de que a gente precisa olhar para a gente mesmo e fazer um inventário dos bens espirituais que nós conseguimos conquistar durante a nossa vida. Então tem uma prestação de conta. Aí, quanto é que ele devia para o rei? 10.000 talentos é o que ele devia. Olha, esse valor, gente, o valor do talento é aproximadamente 60 quilos de ouro. 60 quilos de ouro equivale mais ou menos, cada talento vale 60 quilos. Então, se devia 10.000 talentos, são 600.000 quilos de ouro que ele devia. Aproximadamente 180 bilhões, digamos, hoje. É uma dívida. Olha só, o que ele devia a esse rei. Quem é esse rei? Deus. Quem é esse devedor? Nós. Somos nós, né? Somos nós que devemos essa montanha, 180 bilhões. Se a gente estamos trabalhando aqui, gente, numa comparação, tá? Porque a gente não deve dinheiro para Deus. Mas o que a gente pode tirar disso aí? Primeiro que a nossa dívida com Deus, ela é imensa. Ela é imensa. Ela é gigantesca. Mas não é porque Deus cobre essa dívida da gente. É porque o bem mais valioso que nós temos foi Deus que nos deu. Ou seja, é algo impagável. Como diz aquela propaganda de um cartão de crédito, não tem preço. O que Deus nos dá não tem preço porque ninguém pode dar. Que é a vida. É a nossa existência. É algo impagável. Então aquilo que eu devo me reverenciar para Deus, que eu devo reconhecer, é que Deus é o meu Criador. É que ele é soberano diante de mim, né? Então, significa que sem Deus a gente nada é. Deus é tudo para nós. Deus é o que nós temos de mais essencial na nossa vida, de mais importante. E a gente observa que além de ele ter dado a vida, tem mais. Ele tem uma paciência, uma grande paciência para conosco. E ele já nos dá uma coisa no nosso dia a dia, que é o perdão. O perdão como ferramenta de transformação, que é a nossa palestra de hoje. Deus o tempo todo está nos perdoando. Ele não está aprovando aquilo que a gente faz de errado. Ele está nos perdoando, nos dando sempre uma nova oportunidade da gente fazer o correto. Fizemos o errado, a gente se retifica naquilo, porque se a gente construiu algo errado, a gente precisa consertar. Imagina se você está construindo um muro, né? Aí você vai colocando um tijolo, de repente você resolve colocar um tijolo de maneira errada e vai indo. Quando você olha no meio do caminho e se eu continuar assim, esse muro vai cair. Então você tem que refazer, tirar aquele tijolo que você colocou errado, colocar o correto para continuar, para recomeçar, né? E é isso que Deus faz com a gente. Ele tem a sua lei, que é uma lei, né, de ação e reação, né, uma lei de causa e efeito, em que aquilo que a gente faz precisa ser então retificado para a gente continuar. Mas ele nos perdoa, nos dá sempre uma nova oportunidade. Então olha só a dívida que a gente tem com Deus, tem a paciência. E continuando então a parábola. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou ele, sua mulher e seus filhos que fossem vendidos, com tudo que tinha, para que fosse pago a dívida. Então ele cobrou, né? O homem não tinha como pagar e o rei então mandou. Só que a dívida era impagável, gente. Não tinha como. Para a gente pagar, a gente perderia tudo que a gente tem, né? Então reforça a ideia que sem Deus a gente nada é. A gente precisa ter esse olhar
para esse Criador infinitamente justo e bom, soberano, onipotente, né? E se ele devia a Deus, também a gente pode fazer elaborar esse pensamento, é porque certamente ele pode ter infringido alguma lei de uma forma muito grave, porque a dívida era grande. Às vezes, qualquer falta que a gente faça contra o nosso irmão é uma falta grave, é uma falta muito grave. E aí, então, o que acontece na história? Aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, eu pagarei tudo. Aí, o que ele faz? Ele viu que ia acontecer o pior para ele. Ele viu que ele ia ser atingido pela lei, porque ele não pagava. A gente chega no mundo espiritual, olha a nossa vida passada e fala: não, me dê uma oportunidade, eu vou pagar tudo que eu devo. Eu sei que eu roubei na outra vida, eu sei que eu pratiquei a corrupção, eu sei que eu tirei a vida de uma pessoa, mas eu quero restituir isso. Seja generoso comigo, eu vou cumprir a lei agora, me dá uma oportunidade. Então, a gente, quando está no mundo espiritual, a gente pede para que a gente tenha uma nova oportunidade. A gente promete, não, olha, eu vou para a casa espírita, eu vou desenvolver uma atividade benéfica que vai auxiliar, eu vou divulgar. Falo espiritismo porque nós estamos aqui numa palestra espírita, né? Cada religião, cada instituição de solidariedade humana que a gente se agregue, a gente fez uma proposta naquilo ali. Eu estava vendo num programa de TV uma menina lá de Ceará que ela ganhou quando ela tinha 20 anos de um estrangeiro, não é ferramenta não, aquele aparelho de kitesurf, né? Aquela vela de kitesurf lá, kitesurf que anda ali no vento. E ela, 17 anos, tem uma ONG, principalmente para poder formar, porque como mudou a vida dela aquilo, ela está formando outros atletas. Ela é uma atleta premiada mundialmente, premiada no Brasil, e ela criou uma ONG lá no Ceará para as meninas, para as crianças, começando desde cedo, e elas estudam, elas fazem kitesurf, e elas, com o objetivo de mudar a vida delas. Como mudou a Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa reunião do 24º Seu. Vamos iniciar com uma
começando desde cedo, e elas estudam, elas fazem kitesurf, e elas, com o objetivo de mudar a vida delas. Como mudou a minha vida, eu quero mudar também. São todos bem-vindos. Muito intenso. Soltou e perdoa a dívida. Nos moldes que a gente já conversou. Ok, então vai lá e reconstrói. Para você reconstruir e sentir feliz. Aí eu vi lá no dicionário: compaixão. Sentimento piedoso, exclusivamente humano, de simpatia para com a tragédia pessoal ou de outro, acompanhado do desejo de melhorar. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Você ser tocado. Você é tocado pelo sentimento, pelo sofrimento do outro. Você vê o outro sofrer. Você vê uma pessoa em situação de rua, largada, uma criatura que está alcoolizada ou está drogada pelas ruas, caído. O que aquilo desperta em você? Você vê uma criatura em dor, sofrendo. O que isso toca em você? Você consegue sentir uma compaixão? Porque isso também é perdão. Quando a gente fala de perdão como ferramenta de transformação, o perdão, ele não anda sozinho. Não tem como a pessoa ser egoísta e perdoar. Não funciona. Tá errado.
Não adianta a pessoa ser impaciente e querer perdoar. Não perdoa. Perdão, ele carrega um monte de outras virtudes. O orgulhoso vai perdoar? Não, vai ter dificuldade. Então, por isso que a gente está trabalhando aqui essa evolução pelo amor, que é o perdão, que é uma ferramenta, porque é essa que Deus utiliza para conosco, o perdão. O que é o perdão? Procurei um dicionário. Ação de perdoar. Ato pelo qual uma pessoa desobrigada de cumprir o que era do seu dever ou obrigação por quem competia de exigi-lo. É um atributo da divindade, a misericórdia, o perdão. E então o céu foi perdoado, que é Jesus fala: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se Deus perdoa, nós precisamos perdoar. Na oração do Pai Nosso, o que ele fala? Perdoai as nossas ofensas ou nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ofensores. A nossa relação com Deus é uma direta com a relação com o próximo. Eu perdoo ao outro ao mesmo tempo em que Deus me perdoa. Então, ele me perdoou. Ele já deu a referência. Tá bom, Jorge, vai, segue. Vai trabalhar e reconstrói o caminho que você mesmo destruiu. Eu te perdoo. Vá e refaça esse caminho. Vá e mude a sua forma de pensar. Vá e trabalhe no seu sentimento. Você tem uma oportunidade. É isso. Isso é o perdão. E eu faço isso para o outro. Porque o perdão, porque Deus não se sente ofendido por nós. Deus não se sente magoado conosco. Deus não se sente violentado por nós. Por isso que Ele perdoa. E nós precisamos então começar a ver o outro de uma outra forma. Que o mal que ele está fazendo, no fundo, não é para nós. Porque ele vai ter que reconstruir aquele caminho. É por ele mesmo. Mas se eu estou passando por alguma coisa que o outro fez comigo, é porque eu já estou tendo a oportunidade de me reajustar, de me acertar com a lei. Porque se Deus, ele é infinita perfeição, tudo aquilo que está chegando ao meu caminho é uma responsabilidade minha, não é do outro. Então, se o outro me roubou, eu estou reajustando com a lei, porque certamente eu causei algum prejuízo, de alguma forma, de alguma maneira, em outras vidas. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos outros conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Olha, ele foi perdoado, saiu, encontrou um outro. Primeiro, a nossa relação com Deus. O que a gente faz? Me perdoa, por favor, eu preciso de uma oportunidade. Aí Deus dá uma nova encarnação, reencarnação pra gente. Aí a gente chega aqui e se relaciona com o próximo. Deu de cara com o outro que nos deve alguma coisa. O que normalmente a gente faz? Age como Deus agiu com a gente, nos perdoa? Não. A gente normalmente fala: eu tenho dificuldade. Quando a gente fala, às vezes em grupo de estudo, sobre o perdão, as pessoas falam: eu tenho muita dificuldade de perdoar. É difícil perdoar. O perdão é um processo. O perdão não é uma coisa de uma hora para outra. O perdão é um exercício. Então o que ele faz? Ele sufoca aquela criatura para pagar ele. Ele impede ele de respirar. Ele quer tirar a vida da pessoa. E o valor que ele tinha de crédito? De 100 dias de trabalho, uma média de 3 meses. Olha, para Deus, perdoa uma dívida de 180 bilhões. Esse aqui o outro devia 3 meses. A dívida do outro era mínima diante do que ele foi perdoado. E na realidade, gente, vamos parar para pensar uma coisa: ninguém deve nada para a gente, porque tudo é de Deus. Nada é nosso. Lembra no início que a gente só chega com a nossa essência espiritual e sai com ela? Nada é meu, tudo é de Deus. Ninguém me deve nada. E a gente se é perdoado diariamente. Cada amanhecer nosso da nossa vida
simboliza que teve um perdão divino. Simboliza que tem uma oportunidade. E aí a gente recebe o perdão. E quando encontra com o outro, a gente tem a dificuldade de perdoar. Se você perdoar, ou fizer o exercício do perdão, que às vezes pode não vir assim no dia, mas se começar a trabalhar, exercitar, raciocinar, usar a razão, o perdão ele é a razão e o coração, né? É o sentimento também. Usar um pouco de compaixão, usar um pouco de entendimento, a gente começa a ter mais facilidade para perdoar. É isso que a gente precisa ver. A evolução pelo amor é através do perdão. Mas como eu já disse e reforço, o perdão, ele não anda sozinho, né? Então o companheiro dele, que estava lá sendo sufocado, né, prostra-se aos pés dele e roga dizendo: seja generoso comigo, eu vou pagar tudo. A mesma frase que ele pediu para Deus, o outro está falando para ele. Mas ele não quis. Foi mandar ele para a prisão até que ele pagasse toda a dívida. Cadê a compaixão? Cadê a sensibilidade desse irmão? Essa dívida dele era mínima, muito menos do que ele tinha sido perdoado. Ele não perdoa. Parece incoerente isso, mas se a gente refletir bem, está lá naquela, novamente reforçando a oração do Pai Nosso, a gente recebe o perdão, mas na hora da gente perdoar, a gente cresce. A gente se sente orgulhoso, se sente ofendido e não perdoa. Só que o não perdoar, ele é muito prejudicial para nós, porque significa que a transformação não ocorreu. Nós estamos paralisados. Lembra que no início nós falamos que tudo progride? Por mais que a gente não queira, a gente é impulsionado para frente. Se a gente for de livre e boa vontade, no esforço pessoal de se melhorar, estamos nos amando. Quando a gente se paralisa pelo não perdão, a gente é impulsionado pela nossa amiga dor. Continuando. E vendo, pois, que o que acontecia, a isso já passei. Então, o que essas pessoas que veem fazem? Ela vê e vão lá falar com o Senhor tudo que passa. Que figura será que Jesus quis dizer com essas pessoas que viram ele agindo, viram ele sendo perdoado e viram ele agindo lá fora do palácio? Uma figura da onisciência divina. Deus tudo sabe. A nossa consciência tudo sabe. Ela nos aponta todos os nossos sucessos e insucessos. E lá em Lucas, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurrastes ao pé do ouvido, no interior de quartos fechados, será proclamado do alto das casas. Então aquele que trai secretamente, aquele que prejudica o outro em segredo, cuidado, porque ele está dizendo tudo que a gente sussurra ao pé do ouvido, no interior de quartos fechados, será proclamado do alto das casas. Todos saberão. A gente tem notícias, né, daquelas pessoas que chegam lá no umbral, carregando alguns crimes, que na terra nem foram descobertos, mas eles ficam lá gritando: assassino, suicida, traidor. Como é que eles sabem? A pessoa, o autor, não falou nada para ninguém. Mas o mundo espiritual sabe. Paulo de Tarso já falava que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Mas, além dessas testemunhas,
que são os espíritos desencarnados, a nossa própria consciência reflete nosso estado mental. Naquele livro A Gênese e também no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, na Gênese, no capítulo 14 dos fluidos, e no Pensamento de Emmanuel fala que aquilo que a gente pensa ela funciona como se fosse um filme e uma fotografia no nosso corpo espiritual. Então, se eu penso e desejo matar alguém, aquela cena ela passa e é impressa no meu corpo espiritual. Se eu penso em uma coisa boa, aquilo é impresso no meu corpo espiritual. Ora, se está no meu corpo espiritual, eu vejo, eu sinto e o outro vê também. Então, é essa figura aqui que a gente pode tirar. Claro que essa interpretação dessa parábola é uma interpretação com esse foco no nosso trabalho de hoje, mas um espírito puro, ele fala pouco e diz muito. Os espíritos assim, mais inferiores, como eu estou aqui falando há quase 40 minutos, né? E ainda não consegui dar uma mensagem que Jesus deu, porque ainda não acabei a parábola. Então vamos lá. E aí o que aconteceu? Depois que o Senhor sabe daquilo, então o Senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devia você igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Está aqui. Jesus pede que Deus pede que a nossa relação com o próximo seja a relação que Ele tem conosco. Ele nos perdoa. Ele nos ama, né? Então, é isso. Por que você não fez a mesma coisa? Qual a dificuldade de você fazer aquilo que eu fiz? É uma referência. Olha a nossa relação. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas ele chama de servo malvado. Olha, malvado é aquele que tem índole perversa, que pratica crueldade, que é mau, que pratica perversidade, é o crime, que promove a dor. Gente, será que a minha consciência, quando eu desencarnar, vai dizer para mim que eu sou malvado? É uma reflexão que Deus fala pela nossa consciência também, porque a lei está ali, né? Por que a gente tem essa dissonância? Recebe de Deus e não compartilha com o nosso próximo. Se ele tivesse perdoado, ele teria transformado, estaria em um outro patamar espiritual. Olha que coisa interessante.
todos bem-vindos, dificuldade tão importante quando a gente está reencarnado. O que será que pode acontecer? Vocês têm ideia? Quando a gente faz mau uso daquilo que a gente recebe. Lembrando-se da parábola dos talentos, teve um que recebeu um talento e enterrou. Quando o Senhor voltou, não vou contar a parábola toda, porque isso é um outro estudo, né? Quando o Senhor voltou, prestou conta daquele talento, ele não tinha multiplicado, tinha feito nada com ele. Ele devolveu um talento que estava enterrado. E aí o Senhor fala: servo mau e preguiçoso, não fez nada com talento, não fez nada com a oportunidade que eu te dei. Eu te dei a fala para você se comunicar e reatar com seu irmão. Eu te dei a audição, eu te dei a percepção, eu te dei os movimentos. Tira esse talento desse servo e dá para outro que tem mais. Será que a gente pode, de repente, por conta da negligência de usar os nossos atributos para o bem, perder um pouco dessa capacidade? É uma reflexão que a gente pode fazer. Mas por quê? É castigo? Não, a gente não usou. É como se a gente estivesse dizendo: eu não preciso disso. Eu não preciso me comunicar. Eu não preciso entender uma pessoa. Eu não faço esforço para entender o sofrimento do outro. Então não exercito. É como se eu estivesse mandando uma mensagem para mim mesmo: eu não preciso disso. Então aquilo embota, porque tudo trabalha. O que está sem trabalho está ruim, porque tudo trabalha na natureza. Joana de Ângeles fala que dentro do pântano tá lá. Existe uma ecologia de trabalho ali. Você vê tudo aparente, parece que não tem nada acontecendo. Lá dentro tá tudo trabalhando para o nosso bem-estar. Então, se a gente não trabalha, não usa em benefício nosso, a gente pode perder. Ou ter aquela percepção limitada. A evolução é pelo amor, ela pode ser pela dor. Então, se ele tivesse perdoado, ele estaria bem. Como ele não perdoou, o que aconteceu? Foi entregue aos atormentadores. Onde é que estão os atormentadores? Estão lá de fora? Não estão lá de fora. Até que pagasse tudo que devia. Assim vai fazer o nosso Pai Celestial. Na realidade, Deus, ele age de acordo, conforme as suas leis, né? Na lei divina está aí, é a lei de amor. Quando você sai da lei, você precisa voltar a ela, mas para voltar, por vezes, a gente sofre. Isso está claro, gente, em a maioria dos ensinamentos de Jesus. Na parábola do filho pródigo, a mesma coisa. Ele sofre lá, que não tinha comida, nem a comida dos porcos davam para ele. Ele desperta: gente, eu vou voltar para a casa de meu pai, vou voltar para a lei de Deus, porque lá existe fartura e felicidade. É isso. E aí ele volta, faz esse caminho de volta. Mas esse caminho de volta a gente sabe que é um processo, é um caminho. Como o perdão é um processo. Então, a gente fica preso quando a gente não perdoa o outro. Esses são os atormentadores. O outro às vezes está livre. A gente não perdoa ele, mas ele continua andando, ele continua vivendo. Mas nós pagamos a dívida pela dor. Então, a nossa configuração espiritual, ela vai depender muito de como a gente lida com o outro. Se eu julgo muito o outro, se eu sou muito crítico, se eu vejo defeito em tudo, eu vou ter dificuldade de perdoar. E aí eu vou ter dificuldade de transformar, de me melhorar espiritualmente, né? A gente sabe também que o perdão, a ciência já está falando hoje, nos imuniza contra a doença. A mágoa, o ressentimento dentro de nós,
É como se a gente estivesse criando uma coisa horrível dentro de nós. Um caldeirão de crueldade e maldade. E quando a gente não perdoa, quando a gente é muito duro, rígido, a gente vê a vida com muita rigidez e fica pesado. Felicidade não tem a ver com peso. Felicidade tem a ver com leveza. O perdão é da nossa natureza, porque é de Deus. A gente sabe que Deus está nos perdoando. Então é importante que a gente olhe para isso, né? E que a gente possa então construir um processo de perdão dentro de nós, pelo amor, para que a gente possa simplesmente ser mais leve. Perdoa, esquece, deixa para lá. Ah, Jorge, é difícil. É difícil. Pode ser que seja difícil, sim. Eu acredito que quando a pessoa fala que é porque ela está sentindo. Mas não é impossível. Mas não é um perdão falso. Os Espíritos também falam lá no Evangelho. Não é aquele perdão de lábios. Não, é um processo. De cada dia vai trabalhando para ver o bem do outro, para tentar elaborar dentro de nós uma justificativa para aquela atitude do outro. E perceber também que a gente não está aqui caminhando como espíritos puros. Todos nós somos endividados, todos nós tropeçamos, erramos, fazemos coisas erradas. E o outro também erra com a gente. Porque a gente também erra com o outro, né? Então, a gente vai construindo, vai elaborando isso dentro de nós, até que de repente a gente olha, aquilo foi embora. Ah, que bom, perdoei, não guardo mais rancor e mágoa. Agora vou começar a fazer um trabalho de querer bem para aquele que me fez o mal. Olha, isso aí é exatamente o que Deus espera de todos nós. Encerrando por aqui nosso trabalho de hoje, nossa palestra de hoje, que possa servir de reflexão para todos nós, e agradecer a Jesus por trazer esses ensinamentos, agradecer a Jesus pela doutrina espírita que nos esclarece, nos ajuda a compreender essas passagens belíssimas que nos chamam à reflexão. Obrigado, Deus, pela sua magnanimidade, pelo seu amor profundo por todos nós, pela sua íntima compaixão pelas nossas ações, porque somos espíritos em processo de crescimento, processo evolutivo, e por conta disso erramos. Erramos sim, e às vezes erramos feio, mas nem por isso o Senhor desiste de nós. E que nós possamos fazer isso também, Pai. Nem porque o outro errou feio com a gente desista do outro. Muito obrigado por essas inspirações do nosso trabalho de hoje, e que todos aqueles que assistirem esse trabalho possam se sentir tocados, Pai querido, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade infinita. Graças a Deus. Ficamos aqui então com agradecimento pela presença de vocês, desejando muita paz, prosperidade nesse ano que começa e muito perdão. Tchau, tchau.